Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao Clube dos Dividendos. Eu sou Bruno Mazzoni e o vídeo de hoje vai falar sobre a Vale. Sim, vocês estão vendo DXY na tela porque eu vou comentar muito mais sobre o cenário macro e na parte que toca a Vale, principal mineradora da nossa bolsa e do nosso país, eu vou comentar muito na parte tática, técnica e com DataX computada, ou seja, os pontos da Vale atualizados pós-dividendos. Então, já retirado ali os valores dos dividendos, eu uso o gráfico ajustado. Então, o vídeo de hoje, pessoal, é um vídeo entre aspas, emergência, vamos assim dizer, devido à alta volatilidade do papel, não só pela DataX, tá? Então, já os ajustes pós-dividendos, mas também da queda atual, tá? Não só dela, como do minério de ferro. Beleza? Então, o papo de hoje, pessoal, eu sei que eu fiz um vídeo da Vale faz o quê? 3, 4 dias, tá? Vai ser uma atualização meramente para dizer para vocês momento macroeconômico e pontos técnicos para quem está investindo para longo prazo aí, pós-reajuste de preço, porque eu, Bruno Mazzoni, utilizo o gráfico ajustado. Tá? Então as pautas do vídeo serão, pessoal, DXY, dólar, força do dólar, momento macro dos Estados Unidos, o que eu vou linkar aqui, dólar com o próprio minério de ferro, momento macro da China, certo? Depois a gente vai aqui para a Vale ADR, e terminamos com a Vale Nossa, Brazuca. Pontos já ajustados, pontos já atualizados pós-dividendos. Beleza, pessoal? Essas serão as pautas do vídeo. Então eu passo aqui pelo disclaimer. Do disclaimer convido a todos a se inscreverem aqui no canal. Tem os vídeos emergenciais, mas geralmente, pessoal, os vídeos são ali com a parte macro, cenário dos fundamentos, o filme dos fundamentos, a evolução dos mesmos, valuation e análise técnica. Hoje, especificamente, é macro e técnica. Basicamente isso. Muito daquilo que vocês, por exemplo, que são alunos aqui do Macro Trader, tá, aprendem no curso. Tentar juntar um pouco da narrativa e do cenário macro com os dados e a narrativa e linkar isso com preço, tá, e com alocação de recursos principalmente. Né? Bom, vamos lá, pessoal. Índice dólar ganhando força. Não é de hoje, não é dessa semana. Já vemos aqui pelo menos 2 semanas de índice dólar ganhando força. Aqui nós podemos colocar uma justificativa muito boa. A fraqueza do euro, fraqueza econômica do bloco europeu, resiliência econômica dos Estados Unidos. Japão conseguiu valorizar a sua moeda recentemente, mas na semana passada, mais para o fim dela, perdeu um pouquinho de valor. Então o Ueda, o novo banqueiro central japonês, tentando ser um pouco mais maleável também, não controlando muito o yield de longo prazo, a curva de longo prazo por lá, fez o DXY ganhar terreno. Então dólar ganhando terreno, pessoal, mais um complemento para isso. China não apresentando os dados de manufatura, nem as exportações chinesas aumentaram. Tampouco as importações estão aumentando, assim como também vendas do varejo, PMI industrial, manufatura, caixin. Isso tudo traz um ambiente averso ali a emergentes e pró-dólar. Por quê, pessoal? Por que eu acho que o dólar vai ganhar força no curtíssimo prazo? Está ganhando. Então não é um achômetro, é um fato aqui, uma opinião dentro de um fato e não estou fazendo previsão aqui do dólar. O momento de renda fixa norte-americana está gritando para os investidores. Tá? Então me parece que a maior assimetria hoje de alocação de recursos são nos bonds americanos, na renda fixa americana, à espera de dados fracos econômicos por lá. Então a tese desse dólar forte, pessoal, vai perdurar até o próximo dado econômico fraco. Até o próximo dado de atividade econômica vir abaixo, um payroll, um PMI, um ISM, né, vendas do varejo, que seja. Todos esses dados econômicos em agosto, pessoal, foram ali medíocres, tá? Em setembro pode ser os primeiros dados aí que vêm abaixo e realmente surpreenda o mercado para baixo. Então, se você tem essa tese de recessão nos Estados Unidos ou mais enfraquecimento econômico, tá? O dólar é voo de galinha, o DXY. Não é um voo ali para sustentar um trade macro, por exemplo, de semestre. Não, é um trade de trimestre no máximo. A gente vai ter ali setembro e outubro de certa resiliência do dólar, depois ele volta a cair. Nesse momento específico, iniciando a segunda quinzena de agosto, pessoal, nós temos o dólar sugando liquidez dos emergentes, sugando liquidez do S&P, de ações, renda variável. Por quê? A alocação, me parece, pelo que eu estou seguindo aí, a rotação de setores, é na renda fixa americana. Está no melhor momento nos últimos anos, tá? Nas últimas décadas. Então me parece que o S&P não está atraente no valuation. Os emergentes subiram para caramba. Todas as moedas dos emergentes aí são as que mais se valorizaram no ano, tá? Petróleo, de certa maneira, teve um rally bacana. E o minério de ferro depende muito da China, está numa dinâmica diferente. Tá? Então, no curtíssimo prazo, o que está vencendo o jogo? Quem está sugando liquidez? Dólar, renda fixa, não é dólar S&P.
tá? Eu acho que muito de TLT, os ETFs de bonds aí que estão apostando no yield cortado, ou pelo menos no yield perdendo força logo, porque a economia não vai sustentar essa subida, os yields de 10 anos estão na máxima histórica, então me parece que o dinheiro está indo para bonds, é onde está a maior assimetria, acreditando aí na queda de juros, aumento do valor de face. Esse é o trade, me parece, do segunda quinzena de agosto, por isso eu digo, pessoal, por hora, essa valorização do dólar que tira dinheiro dos emergentes de commodities pode ser momentânea e de voo de galinha. E aí eu vou falar na Vale até onde ela pode segurar os pontos aí, o próprio minério de ferro, tá? E nós temos como investidor em 2023, para esse fim de ano, mas ao começar aí na segunda quinzena de agosto, pessoal, nós temos duas teses, pelo menos eu tenho duas teses, né? Recessão uma ou estagflação. Se você aposta em recessão, o voo do dólar é realmente de galinha. Tá? E faz todo sentido você estar aportando ali, de repente, em ouro. É o melhor trade para a segunda quinzena de agosto, é ouro, porque está cedendo agora enquanto o dólar e o yield americano sobe. Recessão, ouro. Se sua tese não é commodities, porque é recessão, certo? Nem ações, recessão. Então, por hora, a recessão é ouro, e aí em um determinado momento, pós a capitulação de recessão é ouro, bonds. Né, que você vai acreditar que os bancos centrais vão cortar juros. Então, bonds e ouro. Nesse momento, a narrativa que eu falo com vocês, dia 14 de agosto, a narrativa é bonds, não é ouro. Porque o dólar sobe. Então, tá todo mundo acreditando que os Estados Unidos continua como um pilar de crescimento baixo, mas continua como pilar, vai ser a moeda mais fortalecida, porque todo o resto ali vai fraquejar, seja o bloco europeu ou a continuação aí da China não surpreendendo para cima. Então, o trade de agora, pessoal, me parece ser meio perigoso. Eu não acho que os Estados Unidos vai ser somente o único resiliente dessa turma toda, tá? Então, o trade de bonds agora tá legal, mas o de ouro pode ficar logo, tá? Então, quem está acreditando em recessão, em fraquejar econômico, nesse momento, 14 de agosto, me parece que é renda fixa americana, aonde o dinheiro está indo. Não é o S&P, não é renda variável, de qualquer maneira, é renda fixa americana e não é commodities por hora, a não ser ali um asterisco bem esquisito que é o petróleo. Tá? Então, nesse momento, talvez proteção, com certeza, a renda fixa americana, a atratividade, a assimetria que um TLT ou ETF, por exemplo, está gerando, bacana, e um pouquinho ainda de petróleo, por mais um corte de produção de OPEP, etc. Tá? Então, são os dois trades que me parecem que podem sugar dinheiro. Tá? Estão sugando dinheiro. De índices emergentes, por exemplo, de moedas emergentes. Dólar, renda fixa e um pouquinho de petróleo. A segunda tese é a estagflação, que é a que eu que é a que eu acho que vai acontecer. Ou seja, bloco europeu, China, Estados Unidos, todos crescem menos, mas ainda crescem. Tá? Nos consensos de mercado, crescem menos, mas ainda crescem. A inflação aqui vai voltar a subir um pouquinho. Inverno europeu, inverno norte-americano, mais utilização aí de commodities, aquele papo de, poxa, países vão receber investimentos aí para indústrias específicas, o reshoring, né, o onshoring, aquela coisa toda que eu já comentei aqui no próprio vídeo da Vale. Tá? Isso vai fazer as commodities serem resilientes, 2012 a 2014, aquele momento, tá? E o dólar não ganhar tanto patamar como está ganhando agora. Por exemplo, o dólar estabilizar, porque a gente vai ter estagflação, tá? Como o cenário bacana. E esse cenário de estagflação, eu acredito que os bonds não vão performar tão bem, porque os juros pode ser até cortado do Fed, mas não por muito tempo, que ainda vai ter inflação. Então não é bonds, ali o grande trade continua sendo ouro, bacana, e taticamente commodities específicas em determinados momentos. Seja proteína, seja grãos, seja minério, seja petróleo. A depender da narrativa trimestral ali de quem está se reindustrializando, quem está consumindo mais proteína, quem está criando uma super safra ou não. Legal? Então vai ser bem idiosincrático, bem tático dentro do universo de commodities, tá? E a gente deve ter as moedas sossegando, tá? E o ouro performando bem continuamente, porque me parece que cada vez mais os bancos centrais estão colocando mais ouro dentro do seu portfólio, das suas reservas, menos dólar, tá? E o ouro deve continuar indo para cima porque o crescimento não vai ser gigantesco e as curvas de juros vão acalmar, tá? Vão ou ceder ou acalmar. Certo, pessoal? Essa é a minha tese. Então, o que eu quero dizer isso com a Vale? O que a Vale está relacionada a isso? Logo ela para de cair. Não acredito que ela vai entrar num super ciclo de alta. Ela vai caranguejar, tá? Um nível mais baixo do que 2021 e muito provavelmente 2022, sim, mas ainda assim estabilizar. E vai ser interessante por longo prazo você observar isso.
Tá legal? Então minha tese aqui, DXY sugando liquidez, renda fixa por hora, pode se transformar em ouro e voltar a termos aí um trade mais robusto ou resiliente de commodities. Então não é agora, tá? E aqui uma curiosidade, pessoal, só para vocês terem uma noção de como é que tá essa subida de juros nos Estados Unidos, o que pode performar na atividade econômica. E eu acho que aqui esse gráfico é da ação das hipotecas, os financiamentos de 30 anos, de novas casas, por exemplo, sempre conectado aí ao setor de construção civil, que está muito conectado, por exemplo, a minério de ferro, pessoal. Vamos lá. Em janeiro, o cidadão americano estava com uma taxa de juros ali média de 3,37 para financiar sua casa em 30 anos. Agora, pessoal, dobrou. Está em quase 7. Então, isso aqui para o médio prazo bate em commodity, bate em crescimento, bate em utilização de minério, construção civil, etc. Isso nos Estados Unidos. A gente não vê esse juros subir na China. A China ainda trade deflação. Tá rolando deflação na China. E o que frustra o minério de ferro é que todos os incentivos do governo até agora, e a narrativa e o que foi feito, né, de política pública, está mais conectada em enxugar a dívida e, ao mesmo tempo, incentivar consumo, esse consumo não sendo a manufatura, esse consumo não sendo industrial, sendo consumo mesmo de serviços, tá? Viagens, restaurantes, comidas, alimentação, etc. Então, China virando uma economia de consumo, a gente vai ter JBS, os frigoríficos se beneficiando muito mais do que, por exemplo, as mineradoras. Então tem que se ter muita atenção em dados de inflação chinesa, esperando inflação. Então a gente torce para ter inflação na China logo logo, e bons dados de manufatura, e bons dados de venda de casas, para animar o minério de ferro, ou algum estímulo muito forte do banco do Politburo que não veio ainda, e não deve vir. Então a gente tem que acompanhar um pouco de macro para ver o piso do minério de ferro. Para entender o piso do minério de ferro. Acho que os primeiros dados de inflação da China vão trazer esse piso. E aí, quem sabe, uma cereja no bolo, aí, algum tipo de estímulo à antiga, né? Às antigas, né? Mais conectado ali com manufatura, com industrialização, tá? E aí gera muita demanda por minério de ferro. Nesse momento, pessoal, o minério de ferro não está na sazonalidade legal, então espero ter gerado valor para vocês. Não é um miolo de mês interessante, ele volta a ser interessante no final, segunda quinzena de setembro, então falta ainda 10 pregões, 15 pregões ali para o minério de ferro encontrar um pouquinho mais de resiliência, como foi nos 2 últimos anos. Tá? E eu tenho aqui o cenário amarelo como cenário base, tanto a parte de cima como a parte de baixo, e ao longo do ano tem performado muito bem esse cenário do minério de ferro. Então, nesse momento, pessoal, que a gente fala aí na segunda quinzena de agosto, tem queda para vir? Tem, mas é uma queda pequena, até os 85, 50, 88 e 15 para o minério de ferro, né? É considerado queda pequena. Não acho que vamos romper mínima de 2022, porque a China reabriu. Então acho que o minério ganha resiliência. Cenário ali muito parecido com 2016, 2018, por isso que está amarelo aqui, né? Lateralização. Tá? Eu espero lateralização agora, depois de um ciclo de queda, como foi ali 2014 a 2016. Tá? Nós tivemos 2021 a 2023, praticamente aqui. Tá? Então eu espero uma estabilização dos preços. Tá? Tivemos uma leve alta aqui em 2016, estabilizou. Leve alta aqui em 2023 e deve estabilizar. Tá? Eu creio nesse estágio aqui de preços. Estabilização. Tá? Estabilização de preços. É isso que eu imagino. Estabilização de preços aqui. Entre 85,50 mínima, 117, 123, 65 máxima. Beleza, pessoal? Então sim, é um momento chato, curtíssimo prazo, bem xarope, porque está caindo. Mas deve estabilizar essa queda. Qual que é o mês mais bacana? Segunda quinzena de setembro. Tá? Qual que é o preço mais bacana? 85,50, 88,15. Tá? Ponto final. Se você acredita em estagflação, já é um momento que se aproxima do desconto para você voltar a aportar no setor, por exemplo. Se você acredita em recessão, não. Né? Eu não compraria nada, esperaria pelo menos 88,15, 85,50. Recessão aqui ou nos Estados Unidos, por exemplo. Beleza? Pessoal, bom, Vale ADR pós-abertura e reajustada, tá? $11,26, $11,63 é o alvo que eu tenho entre agosto e setembro, tá? No mínimo esse alvo, tá? Depois eu tenho 10,81, 10,28 máximo, tá? Ou seja, não acho que o Vale vai romper a mínima de 2022, por causa da China, reaberta. 2022 passou fechada boa parte, tá? Então acho que ela rompe esse fundinho aqui intermediário, mas não por muito, parando aqui em 10,28, 10,81, tá? Então, linkando aí com o cenário macro, estou eu acreditando em estagflação, 11,26, 11,63 são descontos. Eu voltaria a aportar no setor. Tá?
Recessão 10,81, 10,28, recessão pequena, mild, né? Leve. Se você acredita em quebradeira, pessoal, recessão 2008, recessão 2000, recessão bruta, tá? Quase que uma depressão, tá? Aí vale rapidinho, vai para $7,55, 7,27, tá? Que é um voltar aqui ao meio da queda da pandemia. Beleza? Eu não tenho esse cenário aqui de recessão forte ou depressão. Eu tenho dois cenários, estagflação ou recessão leve. Eu estou acreditando em estagflação, por isso 11,26, 11,63. Beleza? Feito. E os alvos máximos aqui para o mês de agosto, 13,83. Para o ano, a depender aí do final do ano do rally, 15,58, 16,85. Beleza? E aí ela fica lateral nesses patamares, sempre abaixo de 2021. Tá? A máxima de 2021 não acho que vai ser rompida, não deve ser rompida, não tem um cenário macro para isso. Já na nossa Vale, aqui, pessoal, Vale BR, né? Vale 3, quais são os novos pontos, né? 59,58, 57,15. Tá? Daqui não acredito que passa, certo? Entre agosto e setembro. Então, estagflação aí para o curtíssimo prazo, 59,58. Recessão no curtíssimo prazo, seja em dados de setembro ou em dados de outubro, 57,15. Tá? Alvos para Vale, pessoal, no curtíssimo prazo, 68,83. 72,62, na minha opinião, tem que ser teto para quem é investidor de longo prazo. Nesse determinado período, 2023, segundo semestre, e com essas teses que eu falei, né? Nenhuma delas fala em crescimento, tá? Robusto da economia. 75, 74. São os três alvos que eu acho que ela pode atingir. Não tem o cenário base que ela retorna aqui às máximas entre 85, 84 e 83. Esses três pontinhos aqui. Beleza, pessoal? Então eu trabalho com a Vale nessas magnitudes aqui, ó. Certo? Seria esse o foco principal dos pontos. 57,15, melhor compra. 75,74, melhor venda. Tá? 59 e 58, próxima parada para o mês de agosto e setembro. Tá? E aí, a partir de outubro, eu já não tenho sazonalidade negativa. Tá? Então, vou estar mais comprador do que vendedor para Vale naquele determinado momento. Você que acredita em recessão, pessoal, você tem que estar lá embaixo. Tá? Bem lá embaixo. Certo? Tem que estar olhando aí para Vale algo em torno de... Deixa eu corrigir aqui para vocês. Se é que eu vou conseguir 44,52. Tá? 44,52, 45,13 aproximadamente ali. 45,13. É isso aí. 43,81. Está acreditando aí que ela voltaria ali a máxima pré-pandemia. Beleza, pessoal? É isso. Sem mais delongas, é a atualização da Vale para vocês. Esses são os pontinhos para vocês darem um pause no vídeo. Tá aqui, ó. Essa é o meu cenário dessa quedinha atual, quedona, né, no curtíssimo prazo, mas para quem é investidor de longo prazo, confio, né? Confio não, né? Tenho a tese que a gente mantém a mínima de 2022. Essa seria a minha tese, que a gente mantém essa mínima. Rompe levemente esse intermediário aqui, sem problemas, até bater no 57,15. Essa seria, então, a minha tese. Bate no 57,15 no máximo e deslancha aqui rapidamente para o 68,83, para o 72,62 e 75,74 no máximo. Beleza? E aí lateraliza. Tartaruga. Bacana, pessoal. Um vídeo aqui é emergência. Espero ter suprido aí a expectativa de vocês que me pediram. Um grande abraço. Tchau, tchau.